Então, vamos lá. Está todo mundo vendo aí? Sim. Bom, então a gente vai falar hoje, basicamente, que a gente já falou um pouco em outra oficina, mas eu vou voltar a falar, principalmente depois da nossa conversa com o Banco do Brasil, com a Fundação Banco do Brasil. Já falar sobre orçamento e adequação de valores. Mas antes de entrar nesse tema, a gente vai dar alguns retornos. Tá? Primeiro, gente, lembrando que o resultado final, até que, né, estamos esperando que saia na segunda-feira, dia 28, sai o resultado final né, das parcerias que vão ser feitas. Né? Então, segunda-feira sai o resultado final. E uma pergunta que todo mundo faz é essa aqui. Segunda-feira já começa o processo de formalização e envio dos documentos? Gente, não. Tá? A gente não sabe exatamente como que vai ser o processo. Sair no resultado final. A Fundação Banco do Brasil vai enviar um e-mail para as organizações solicitando a entrega de todos aqueles documentos necessários para a formalização, né? E são vários. Então, tem um plano de trabalho, tem adequação de valores, tem os nada consta, quem precisa né, a gente vai falar disso aqui agora também, de autorização. Então, todo esse documento tem que ser enviado num prazo de 10 dias úteis para a Fundação Banco do Brasil, depois que receber o e-mail. Então, a sua organização vai receber um e-mail solicitando. Depois que recebeu esse e-mail, aí tem esse prazo de 10 dias úteis. Como muitos documentos demoram mais do que esse prazo, a gente está indicando fortemente que vocês já corram atrás desses documentos. Quando que a Fundação Banco do Brasil vai começar a enviar esses e-mails? Nós não sabemos. Tá? A gente está achando, só achômetro, tá? A gente não sabe que esse processo vai demorar um pouquinho ainda. Tá? Então, aí mais um mês e pouco, a gente está achando que demora, mas a gente não sabe quando é que ela vai começar. Pode começar a semana que vem? Pode. Mas a gente e a Fundação Banco do Brasil acho difícil começar na semana que vem. Tá? Então, esse processo vai demorar um pouquinho. Então, vocês têm que ficar atento na caixa de e-mail. Né? Gente, lembrando também que receber o e-mail tem 10 dias. Então, ficar atento também se não foi para o spam, alguma coisa assim. Né? E a gente até solicitar, eu acho que é interessante solicitar que quando alguma organização, porque isso vai ser em bloco, né? Não vai ser uma organização só que eles vão pedir. Então, quem começar a receber esse e-mail da Fundação do Banco do Brasil, é bom avisar a gente, para a gente avisar todas as organizações, para elas ficarem atentas nesse e-mail. Tá? Para ver se chegou, se não chegou, ver se está na caixa de spam, essas coisas. Né? Então, o processo vai ser esse. Segunda-feira sai o resultado final lá no site da Fundação Banco do Brasil e depois as organizações vão receber, então, um e-mail. Recebido o e-mail, tem um prazo de 10 dias úteis para enviar, né? Que dá mais ou menos 14 dias corridos. Tá? Bom, então, vamos seguir.
É muito importante vocês traçarem algumas prioridades nessa documentação que precisa. Isso é fundamental, gente, porque tem documentos que vai demorar muito tempo para vocês conseguirem. Um deles, que eu acho que é prioridade 00, é o licenciamento ambiental. E muita gente acha que o licenciamento ambiental é somente para quem está trabalhando com unidade de conservação, coisa e tal. Não, não é. A gente vai fazer, já adianto que eu só estou dando aqui que isso é uma prioridade e trazendo a importância de você estar atento a isso, que a gente vai fazer uma oficina específica sobre o licenciamento. Tá? Por que a gente está falando de traçar essa prioridade? Porque o licenciamento ambiental você pode depender dos órgãos a nível federal, estadual, municipal. Então, demora muito tempo para eles enviarem esses documentos. Pode demorar meses. Então, você já tem que solicitar, né? Então, dependendo do local, ele pode ser via o Estado, dependendo do local, via município, ou até mesmo federal. Tá? Meg, e aí é importante que vocês possam fazer esse exercício, gente, do projeto que vocês submeteram, principalmente quem vai ter obra, empreendimentos, esses grandes empreendimentos assim que tem edificação grande, que tem fundação, é necessário, né, ter licença prévia. Então, é importante que vocês possam fazer já essa análise nos projetos de vocês do que é passível de licenciamento ambiental. Tá? Então, porque realmente tem algumas licenças que demoram a sair, e às vezes são casos e casos, assim. Então, vão ter os técnicos que vão avaliar, mas acho que vocês já podem tomar essa dianteira aí, avaliar os projetos de vocês e já começar esse processo de licenciamento, tá? Eu só queria dar um exemplo desse licenciamento ambiental. Eu vou dar um exemplo rápido aqui, porque vai ter uma oficina só sobre isso. Não, só sobre como eu estou apertada com isso, porque eu não sabia que pequena máquina de beneficiar arroz, precisava. Teve um quilombo que pediu. Eu estou correndo atrás porque eu encontrei em Brasília, teve uma apresentação do Ecoforte, e nessa apresentação eu fiquei sabendo. Então, nós já estamos correndo atrás. Mas o que eu tive que fazer? Pedir um plano B para essa comunidade quilombola, porque se não conseguisse até o final do mês esse licenciamento, eles teriam, então, que fazer uma opção por um outro investimento, né? Para pôr no orçamento. Sim. Dayana, você levantou a mão? Oi, boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Eu entendi que vocês vão fazer uma oficina só sobre isso, mas justamente eu ia pedir um exemplo rápido, no caso de comunidades quilombolas, que a gente pretende fazer um centro comunitário lá na comunidade. Eu queria saber a questão do licenciamento, porque realmente aqui no nosso estado demora bastante. Gente, a gente não vai entrar em casos específicos hoje, que vai ter uma oficina específica para isso, e a gente vai, nesse processo agora da segunda fase, a consultoria vai ser um pouco diferente daquela. Como são menos pessoas, a gente vai poder dar uma assessoria um pouco mais pontual. Tá? Então, depois, esses casos, vocês podem entrar em contato, que a gente vai, dentro da medida do possível, estar auxiliando de uma forma mais, mais intensa com a organização. Coisa que na primeira fase estava difícil, que era muitas organizações. Mas agora, principalmente as organizações menores, que não têm muita experiência com projetos, coisa e tal, a gente vai dar uma assessoria assim, mais... eu não estou achando a palavra, mais pontual. Né? Tá? Então, a gente vai fazer isso, né?
frisando principalmente para aquelas pequenas que não têm essa expertise. Mas eu vou dar alguns exemplos rápidos aqui para vocês terem noção de que provavelmente muita gente aqui tem que tirar licenciamento ambiental e nem sabe disso. Tá? Que é o caso que a gente está mais preocupado. Né? E o projeto vai ser barrado se não tiver licenciamento ambiental. Então, gente, eles falaram que vão ser muito rígidos com essa questão legal, que é uma questão legal, que eles não podem passar por cima. Quem determina que precisa desse licenciamento ambiental é o CONAMA. Né? Então, vamos voltar aqui. Tá? Então, pelo que já perguntaram para a gente, muita gente acha que é somente unidades de conservação ou que povo né, os quilombolas ou indígenas é que precisam de licenciamento ambiental, mas não é. Tá? Então, legalmente, precisa de licenciamento, por exemplo, em indústria de processamento de alimentos. Né? Isso deve ser... Onde que você pode verificar se precisa de licenciamento ambiental? Na resolução do CONAMA, número 237. Tá? Eu vou até entrar aqui, eu não ia fazer isso, mas como o povo perguntou, acho que eu tenho aqui, peraí, eu tenho aqui a resolução do CONAMA, já não. CONAMA. Gente, então, essa daqui é a resolução do CONAMA, número 237, tem disponível na internet para baixar. E aqui vem falando tudo da lei, e aqui embaixo ela lista, então, atividades ou empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental, né? Então, extração de tratamentos minerais, indústria de produtos minerais, indústria metalúrgica, o que interessa para a gente aqui? Por exemplo, indústria de madeira. Então, serraria, desdobramento, preservação de madeira precisa. Então, por exemplo, no outro Ecoforte, no Ecoforte 1, eu me lembro que tinha projeto de trabalhar madeira lá no estado de São Paulo, a cacheta. Então, precisa de licenciamento ambiental. A indústria da borracha. Então, você vai fazer algum beneficiamento da borracha natural, precisa de licenciamento ambiental. Então, o pessoal da Amazônia aí, ficar atento. Né? Cor e pele, indústria química, produtos têxtil, indústria têxtil, beneficiamento de fibra têxteis, vegetais de origem animal e vegetal e sintéticos. Gente, então, você pode interpretar até que fazer uma... Isso aqui eu estou falando, tá, gente? Eu não tenho certeza. Você pensar em fazer, né, que eu vi projetos também no Ecoforte 1, de coisa comunitária, de costura comunitária, né? Pode ser que precise. Tá? E aqui, que é o que mais pega para a gente, é a indústria de produtos alimentares e bebidas. Então, olha aqui, beneficiamento, moagem, torrefação, fabricação de produtos alimentares. Então, entra aí a máquina de arroz que vocês falaram. É um beneficiamento, entendeu? Então, precisa de licenciamento ambiental. Tá? A indústria de fumo e aí outras. Então, aqui na resolução do CONAMA, que é muito amplo, né? Então, vocês veem que é colocado de uma forma muito ampla, tem a indicação do que precisa de licenciamento ambiental. E aí, depois, junto com o órgão
de onde você está, você vai ver se... Porque, na maioria dos casos, por exemplo, você precisa de licenciamento ambiental para fazer o beneficiamento do arroz. Mas, dependendo do tamanho, você é dispensado dessa licença. E tem um outro problema nisso daí. Eles não podem dar uma licença definitiva antes da máquina chegar, de ver onde é que ela está sendo instalada. Então, vocês entenderam que nós pedimos uma máquina de beneficiar arroz. Ela só chega depois que o contrato for assinado. Ela só vai ser instalada depois. Então, não tem como você ter, mesmo que necessite, um licenciamento definitivo. Porque o órgão não pode dar, ele não viu a máquina instalada, ele não viu o local. Vocês estão entendendo onde que é a bucha? Não, infelizmente, não tem como você mandar essa licença ambiental enquanto essa máquina não for comprada e instalada. Estou falando a definitiva. Então, o que a gente está tentando é uma provisória. Sim. Uma coisa só vem depois da outra. Sim. Isso é uma licença prévia, né? É uma licença prévia. Essa uma prévia. coisa só vem depois da outra. Nem que a gente queira, a gente não consegue essa licença com antecedência. Não, mas Sim, a mas licença isso não prévia vai... você consegue. É o que eu estou pedindo. Vamos ver se eu vou conseguir. A gente já está pedindo, já tem quase 30 dias. Entendeu? É demorado mesmo. Só para vocês entenderem, não é um impeditivo da contratação do projeto, tá? Porque vocês vão poder fazer isso em paralelo. A gente sabe que tem essa demora, então, né, vai ser aprovado os projetos, ok, não saiu a licença, não vai ser um impeditivo, vocês vão ter esse processo no decorrer paralelamente ao início da execução do projeto. Tá? E o que aconteceu no Ecoforte 1, não sabemos se a Fundação Banco do Brasil, principalmente o BNDES, porque eles estão nos colocando o BNDES, que é mais rígido. O que aconteceu no Ecoforte 1? Então, tinha pendente um licenciamento ambiental. Eles aprovavam o projeto, inclusive a rubrica daquele item, por exemplo, da máquina de arroz, e só liberava o recurso quando entregasse o licenciamento ambiental, entendeu? Então, o projeto, ele caminha. O seu projeto, então, não vai ser barrado ou entrar com impedimento por causa disso. Mas aquela rubrica vai. Mas você não tem o licenciamento antes da máquina chegar. Olha para você ver. Mas você pode ter o licenciamento prévio. O licenciamento prévio, ele basta para a aprovação da rubrica. Entendeu? Bom, aí eu estou falando foi o que aconteceu no Ecoforte 1. Não sei se eles vão fazer da mesma forma agora. Acredito que sim. Mas, pelo que eles conversaram com a gente, isso aqui não vai ser um impeditivo do projeto como um todo, só desse item. Por isso, isso vocês vão entender mais um pouco quando eu chegar na parte do orçamento e da adequação de valores, eu vou falar sobre isso, que vocês vão mandar todos esses documentos, o plano de trabalho, a adequação de valores, eles vão avaliar isso, então vai ser um ping-pong desse projeto até ajustar tudo. Então, se alguma coisa não tiver licenciamento ambiental e for necessário, eles vão solicitar para a organização. O que eles estão falando com a gente é que eles têm todo interesse nesse programa e vão ajudar a amarrar tudo isso. Só que eles têm que seguir um rito legal que eles não podem fugir. Tá? Mas assim, você não mandou o licenciamento ambiental, eles vão falar que isso aqui precisa, vão solicitar, entendeu? Então, não vai ser uma coisa assim, não entregou, está fora. Né? Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Vai. Apresentação, formalização da parceria. Então, aqui tem o endereço do onde está
essa resolução do CONAMA, eu posso mandar para vocês depois. Né? Então, olha, tudo que tiver obra associado, como a Fran falou, vai ter uma fundação a mais, provavelmente precisa de licenciamento ambiental. A não ser que seja um escritório ou uma coisa assim, mas provavelmente precisa. Tá? Então, como eu coloquei lá, indústria borracha, de produtos alimentares, né? E como eu falei, a gente vai ter uma oficina específica para isso, e depois, quem tiver dúvida, a gente vai auxiliar. Tá? Outra prioridade, gente, que eu já venho falando isso muito, porque algumas organizações no Ecoforte 1 dançaram por causa disso aqui, que são as certidões negativas. Tá? Então, na Justiça do Trabalho, por meio de consulta à certidão negativa de débitos trabalhistas, você consegue rapidamente nesse endereço. Na Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos federais, à dívida ativa da União. Também vocês conseguem fácil nesse endereço. Na Caixa Econômica Federal, por meio de certificação de regularidade do FGTS. Isso aqui é só pedir na Caixa. Tá? A verificação de que a proponente habilitada não possui restrições no cadastro de entidades privadas sem fins lucrativos e impedidas, né, o CEPIM. Tá? E você consegue no portal de transparência do governo federal. E a apresentação e isso aqui é uma coisa que a gente já vem falando. A Fundação Banco do Brasil aceitou a inscrição de diversas propostas sem isso aqui. Tá? Então, ela abriu mão disso aqui para pedir no segundo momento, que isso aqui era para ter mandado na primeira apresentação do projeto, que é a apresentação da cópia da ata da Assembleia Geral ou de outra instância da entidade proponente, autorizando a formalização do instrumento de parceria com a Fundação Banco do Brasil para execução do projeto proposto, caso exigência prevista em seus atos constitutivos. Gente, então, ou faz uma assembleia e a assembleia aprova especificamente esse projeto com a Fundação Banco do Brasil, ou então, se a sua organização no estatuto prevê que tem outra instância que pode aprovar isso, essa outra instância fazer esse documento. Esse documento é fundamental, tá? Porque a Fundação Banco do Brasil faz a parceria com a organização e não com o representante legal. Então, a organização tem que estar ciente, tem que estar aprovando aquele projeto. Tá? E tem algumas organizações que não mandaram esse documento na primeira fase. Tá? Por que eu estou frisando tanto essas certidões negativas? Eu já falei isso também em outras oficinas. Gente, começo de ano. Tá? Então, as organizações têm que entregar uma série de documentos na Receita Federal, na Caixa Econômica e coisa e tal. Para vocês terem uma ideia, já teve organização que não conseguiu a certidão negativa porque tinha multa de carro. Se você tem uma multa de carro que já venceu em nome da organização, essa multa de carro vai para a dívida ativa. Então, você não consegue a certidão negativa por causa de uma bobagem dessa. Então, às vezes, é bom olhar isso aqui, que isso aqui é fácil de olhar, é rápido, ver se tem alguma pendência na sua organização para você ter tempo de regularizar essas questões. Tá? Isso aqui vai ser importante.
porque ela não vai fechar parceria com a entidade. Para todo mundo aí, está travando a Tá transmissão? travando. Sim. Tá bom. Sim. Travou geral. Tá, vou avisar aqui para ele, tá, gente? Só um minuto. Tudo travado. Talvez se a gente fechar a câmera, melhor. Melhore. Uhum. Não, acho que foi só a dele que travou. Foi a dele, né, que tava com o problema. Pelo visto caiu. Vou mandar uma mensagem aqui para ver. Já falo com vocês. Bom, caiu minha conexão aqui por um tempo. Voltou aí para vocês? Agora? Voltou. Tá, janela. Bom, então, gente, eu estava falando, eu não sei em que momento que parou, do orçamento. O orçamento e o plano de trabalho e quanto à adequação dos valores. A gente conversou com o pessoal da Fundação Banco do Brasil e eles falaram que, com essa parceria com o BNDES, eles são muito rígidos quanto a essa fase. Gente, então, eles solicitaram muito para a gente ressaltar, para fazer com muito critério, porque a grande parte das organizações está acostumada com alguns projetos mais flexíveis, em que você faz um projeto, ao longo do projeto você pode alterar os equipamentos, o valor do equipamento e coisa e tal. Aqui, não. Eles vão ser muito rígidos quanto a isso. Então, o equipamento que vocês pediram é o equipamento que pode ser comprado depois. Então, vai ser difícil, não estou dizendo que vai ser impossível, mas vai ser difícil esse ajuste ao longo do caminhamento do projeto. Então, tanto quanto ao equipamento material, quanto ao valor. Então, eles ressaltaram para vocês verem muito bem o valor dos equipamentos e dos materiais no seu local. Então, não adianta ver em outro local se no seu local, né? Então, a gente sabe que muitas organizações estão no interior, estão na Amazônia, em que normalmente o preço praticado é mais alto. Então, tem que ser um valor real, porque depois alterar esses valores não vai ser fácil. Tá? Não vai ser uma coisa assim corriqueira que eles estão aceitando. Tá? Então, eles vão ser rígidos quanto a isso. Aí a Vanessa está perguntando, nesse momento podemos fazer alterações? Sim. Agora vocês vão fazer o plano de atividades, né, e a adequação dos valores. Então, vocês podem fazer esses ajustes agora. Agora é o momento de fazer. Inclusive, ajustes em termos, né, como a Raquel falou ali, a máquina de arroz, se resolver mudar a máquina de arroz, porque está muito difícil, agora é o momento de fazer isso. Tá? Não tem problema. Pode falar, Diego. Então, pode falar. Trava. Caiu. Caiu. O cronograma físico financeiro também. Ele entra. Então, fazer isso com muito critério. Tá? Então, vamos voltar aqui à apresentação. Então, como eu falei, o BNDES será um risco tanto quanto a lista de materiais e equipamentos, quanto ao valor estipulado e aprovado. O valor estipulado e aprovado vai ser o valor que eles vão trabalhar. O que eles falaram é que se tem um equipamento que você vai comprar daqui a um ano,
eles vão colocar inflação em cima desse valor, coisa e tal, a gente sabe que isso pode ser problemático, né? Porque vários valores não acompanham a inflação. Então, vamos ver como é que isso vai acontecer mais para frente. Mas ter muito critério para botar esses valores. Tá? O Diego, se quiser falar, pode falar. Isso, na verdade, caiu aqui. Então, nós temos o projeto nos 3 estados do Sul. Estão me ouvindo? Estou. Nós temos projeto nos 3 estados do Sul, a nossa proposta. E a questão dos valores, por exemplo, a gente vai, como exemplo, a tela para galinheiro no Rio Grande do Sul, no sul do Rio Grande do Sul e no norte do Paraná. Como é que a gente vai fazer essa tomada de preço? Porque são regiões diferentes, valores diferentes. A gente vai conseguir colocar valores diferentes no mesmo produto. Como é que a gente consegue avançar nesse sentido? Porque quando a gente já está orçando, já ficamos botando o limite com um valor mais alto, pensando que o valor mais alto compraria no Paraná e compraria no Rio Grande do Sul. Como que a gente faria nesse sentido? Ô, Diego, a gente vai ter que perguntar esse caso específico na fundação. Tá? Mas eu colocaria em itens separados. X metros de galinheiro, de tela de galinheiro do estado do Paraná. Então, X metros de tela de galinheiro para atender o estado do Rio Grande do Sul. Senão você vai ficar... Eu ia sugerir a mesma coisa, tá, gente? Vocês podem fazer a discriminação, por exemplo, vocês vão comprar, sei lá, motor de polpa, vamos pensar assim, né? Vocês não vai colocar tudo junto, motor de polpa X, não, vocês vão colocar o máximo que vocês discriminarem possível, potência, né? Só não vai, às vezes não sei se esse fornecedor pode colocar marca, que às vezes não pode colocar, você discrimina sem colocar marca. Mas, assim, só faltar colocar ali o que vocês querem, né? Então, no caso de você que tem essa diferença de preço, é você que vai criar 3 linhas colocando orçamento de tela de galinheiro dos diferentes locais. Você pode especificar lá sem problema. Certo? Diego, qual que é o problema de você começar a fazer isso, de botar o valor mais alto? Como vai ser rígido, depois vai ter uma sobra no seu projeto e que, como eles vão ser rígidos, provavelmente você não vai poder remanejar, vai ter que devolver esse recurso. Né? Então, é uma decisão difícil, assim, porque às vezes você vai botar um equipamento que ele não vai acompanhar a inflação. E aí, depois, como é que vai fazer? A gente não sabe responder isso, né? Mas se você começar a colocar o preço mais elevado para garantir, você vai ter uma sobra de recurso no seu projeto. Como eles vão ser rígidos, provavelmente você vai ter que devolver esse recurso e não remanejar dentro do projeto. Né? Porque Diego, quando a gente tem projetos que são flexíveis, é tranquilo isso. Ô, Diego, eu tenho experiência de já é o 3º Ecoforte. Então, o que a gente faz? Chegou o dinheiro, compra o equipamento, mesmo que vai entregar daqui a 1 ano. E a hora que você diz assim, eu vou pagar o metro de galinheiro R$1, porque o dinheiro que eu tenho, eu quero 500 metros, você quer? Quer, porque o dinheiro está ali na conta da pessoa, entendeu? Dá para você negociar, porque é entrega e dinheiro. Se você guardar o dinheiro para comprar qualquer prego depois, você pode não conseguir. Então, você assinou, o dinheiro caiu em conta, compra tudo, mesmo que a entrega seja para daqui 6 meses. Mas já está pago. Está empenhado. Já está empenhado, entendeu? Porque senão dá chabu, cara. Eu estou falando por experiência própria. É a primeira coisa que você tem que fazer. Comprar tudo que está estipulado no seu orçamento. Tá? Porque senão você não consegue depois pagar, o preço já não é o mesmo, o preço muda dia a dia. Chegou o dinheiro, comprou, empenhou, pagou, e você vai combinar a data da entrega com o fornecedor. Isso. Já sei. Mas a gente vai confirmar com a Fundação Banco do Brasil, eu acho, né, que o que a Raquel falou, o que a Fran falou é o correto. Você vai poder, sim, separar em 2 itens, um no Paraná, outro no Rio Grande do Sul, com valores diferentes, porque são mercados diferentes.
tá? Mas a gente vai confirmar isso. Jansen. Olá, boa tarde a todos e a todas. A minha dúvida sobre o orçamento é se para cada item nós vamos precisar fazer a cotação e apresentar 3 fornecedores diferentes, com 3 preços diferentes para cada item do orçamento. Obrigado. A gente vai falar agora, Jansen, aqui na oficina, eu vou falar sobre isso. Tá bom? Então, eu não vou... vamos seguir aqui, então. Bom, na previsão de despesa, o proponente deve garantir o valor de cada item de despesa seja compatível com o valor praticado no mercado. Então, a sua pergunta, Jansen, através de quê? De contratação similar realizada nos últimos 2 anos, tá? Através de contrato ou ata de registro de preço formalizada pela administração pública federal, estadual, distrital, municipal, vigente ou expirada nos últimos 2 anos, e os portais de compra do governo federal, estadual, distrital, municipal. Tá? Legalmente, eles são válidos por 6 meses. Tá? Acordos de convenções coletivas de trabalho, isso não é para equipamento, é para pessoal. Tabela de preços referenciais de sites especializados. E o que você falou, orçamentos de fornecedores de no mínimo 2, não é 3. Nesse edital é 2. Todo edital também é 2. Ou justificativa de caso de não atingir esse mínimo, quando você está em um só. Bom, aqui eu vou até sair da apresentação. Qual que vai ser o problema de você não usar o orçamento de fornecedores? É que você não vai ter o preço local. Se você usar todos aqueles outros, eu vou até ensinar como é que entra no site do governo aqui e vou ensinar uma forma de vocês burlarem aqui para apresentar esse valor. Porque você não vai ter o local. Entendeu? Se você for ver no site do governo, estadual, municipal, não vai estar o valor que você vai comprar na loja que você vai comprar. Então, não vai ser o valor que você vai colocar no projeto. Então, eu acho que, diferente do que eu já falei antes, vocês vão ter que fazer, nem que seja um levantamento de preço local. Tá? Depois, vocês podem até usar como... porque a gente sabe que o levantamento de preço local, às vezes, não é simples. A loja não emite, não tem o CPF, aí só quer dar válido por 1 semana, 15 dias, essas coisas. Então, o que a gente pode fazer? Faz um levantamento local e olha no site do governo. No site do governo, vocês vão ver que tem uma variação de valor muito grande. Às vezes, você pode pegar um no site do governo, que é o valor aproximado ali que você tem no local. Aí você pode usar ele para justificar aquele valor, entendeu? E aí não precisa pedir para o comerciante lá dar o orçamento. Né? Mas eu já falei anteriormente do pessoal procurar no site do governo, que é muito mais rápido. Mas vocês não vão ter, como eles vão ser muito rígidos no valor, vocês vão ter que ter um valor local. E, às vezes, para alguns equipamentos, até conversar com o lojista. Olha, esse equipamento aqui a gente vai comprar efetivamente no final do ano, que é quando vai sair o dinheiro. Quanto você acha que vai ter esse equipamento? Porque eles sabem mais ou menos. Né? Se vai acompanhar a inflação, se não vai, sobe mais, sobe menos. Né? A gente sabe que o café com o preço que está, o povo subiu o preço de torrefadora de café e secadora de café. Pelo menos aqui em Minas subiu muito de preço, que estava uma procura enorme. Né? E eles sabem que daqui a 6 meses já vai estar mais baixo esse valor, né? Por causa de uma questão de mercado. Então, é bom ter esse jogo de cintura para ter um valor bem fidedigno. Outra coisa quando for fazer o orçamento de fornecedores, de no mínimo 2 fornecedores, o orçamento deve conter informações de identificação do fornecedor, com no mínimo nome, CNPJ, data do orçamento
né, aqueles sítios eletrônicos, desde que identifique a data da cotação. Tá? Então, você tem que ter, no mínimo, nome, CNPJ, data do orçamento, discriminação do item e o valor do item. Guga, quando eu fiz o primeiro orçamento para mandar o... Eu já fiz uns 3, estou cansada de fazer orçamento, eu fiquei doida. Para mandar o projeto inicial, eu mandei uma pergunta lá para a Fundação Banco do Brasil e eles pediram foto do produto. Não sei por quê, eles me responderam assim, além de tudo isso que você pediu, você falou, eu tive que mandar foto, eu mandei foto do produto também. Não sei se precisa mandar, se não precisa, mas foi a resposta que eles me deram naquela ocasião, lá atrás, tá? Tanto que todos os meus orçamentos estão com foto. Olha para você ver. Agora eu já não sei se eles tiraram isso da exigência, tá? Eles não comentaram isso com a gente, tá? A gente vai ver isso com eles. Você anota aí, por favor, Fran. Diego. Foi uma resposta deles para mim, lá no e-mail, tá? Naquela época lá atrás. Que precisava tirar foto do maquinário, entendeu? Do que você queria, tá? Tá. Diego. Essa questão ali, se tu puder voltar no site, para retirar o orçamento em site na tela anterior, a gente pode utilizar da internet, assim, desde que apareça, obviamente, a informação do lojista e informações, né, valor. Eu vou ensinar isso aqui agora, passo a passo, como ver preço no site do governo. Isso, eu até questionei em sites de lojas. Vai entrar numa site de determinada loja de material de construção para comprar cano, por exemplo. Podemos usar como orçamento também. Olha aqui, aqui, ó, eles falam que sendo admitidos cotações de sites eletrônicos, desde que identifique a data da cotação e o fornecedor específico. Então, pode usar. Tá? O Diego, eles estão muito preocupados em você ter um valor que seja o real. Tá? Então, eles não estão, assim, colocando muito problema de usar vários métodos, desde que você esteja usando um valor que seja real no projeto, que é aquilo que você está pedindo. Entendeu? Elma, você levantou a mão? Boa tarde, pessoal. Uma dúvida nessa questão também do orçamento para pessoal, né? Como é que vocês estão fazendo na parte de contratação de pessoal? Olha, o que eu vejo a maioria das pessoas fazendo aqui, ó, se você for ver aqui pelo acordos e convenções coletivas de trabalho, é um deles. Né? Mas o que a maioria eu vejo fazendo é usando o valor médio da região, desde que ele esteja dentro de um patamar aceitável. Né? Então, assim, não tem um valor específico, né, para a contratação de mão de obra. Né? E, inclusive, o projeto ele aceita você já embutir no projeto o aumento do salário, né? Então, um reajuste salarial, todos os impostos e direitos você pode incluir no orçamento. Pronto, tá certo. Muito obrigada pelo esclarecimento. Eu peguei, Elma, por exemplo, coordenador geral, o coordenador técnico, eu não sei o que vocês têm lá no projeto, consultor, até. Eu peguei de dois orçamentos de pessoas que trabalham com isso dentro daquilo que, olha, o limite que nós podemos pagar é isso, vocês querem trabalhar por esse preço, vai de tanto a tanto, manda aí. E eles mandaram orçamento de pessoa física mesmo, que tem MEI, né? Uhum. Trabalham com isso, para eu poder provar que aquele valor não está fora do mercado. Obrigada, Raquel. Nada.
Bom, então agora, o modo mais fácil é o portal de compras, eu vou falar do governo federal. Os governos estaduais, alguns governos estaduais têm também site de compra, mas aí, né, gente, ficaria difícil falar especificamente cada um, como é que funciona. Eu vou falar aqui um pouco como que vocês fazem uma pesquisa de preço no portal de compras do governo federal, que o site oficial é esse aqui, né? Aqui é BR, né? Bar, não. gov.br/compras. Mas também não precisa, porque a gente não vai fazer via ele, tá? Para fazer a pesquisa de preço, o modo oficialmente pelo GovBR, compras, é a maior complicação. Por aqui fica mais fácil. Tem esse aplicativo aqui, que é do governo, tá? Tem esse endereço aqui, depois eu vou mandar para vocês esse tutorial. Você clicando nesse endereço, ele abre essa tela aqui, pesquisa de preços de materiais ou serviços. Nessa primeira tela aqui, eu posso até... Bom, vamos aqui primeiro, depois eu faço isso. Nesse primeiro campo, se é material ou serviço, aqui o código do item do catálogo, nesse catálogo, que aí é que é o problema. Então, tem um site para você conseguir, né? Então, pode ser material ou serviço, né? Então, geralmente, que a gente fala material. Está travando. E aí, para o código, vocês vão entrar nesse site aqui, ó, catálogo.compras.gov.br, tá? Para você ter aquele só. Ô, Gui, tá travando muito aí. Tá travando, Giga. Melhorou? Melhorou. Sim. Não sei porque está oscilando aqui. Bom, então, vamos voltar aqui. Então, você vai escolher material ou serviço, no nosso caso, geralmente, serviço. Material, desculpe. Aí, você vai, para conseguir esse código aqui, né, porque você não vai entrar aqui com trator, cadeira aqui direto, você vai entrar com o código daquele item. Então, para conseguir esse código, existe esse site aqui, catálogo.compras.gov.br, tá? Que você entrando nesse site, abre essa tela aqui. Então, aqui você vai digitar o nome do que você está querendo comprar. Quando você começa a digitar, ele já vai listando. Então, por exemplo, se você digitar trator aqui, ele já vai listando trator. Aí você escolhe o trator. Eu vou entrar aqui no site para vocês verem porque é que faltou uma tela que é importante. Vou fazer em tempo real aqui, que vai ser melhor. Espera que eu tenho gente querendo entrar aqui. Já deve estar um tempão. Gente, então, ó, eu vou entrar aqui de novo no site para vocês verem como é que é, porque ele não ficou bem claro.
Tá dando para ver a tela catálogo aqui? Tá. Aqui, ó, então vocês vão digitar, por exemplo, trator. Aí, trator. Aí ele já vai listando aqui. Então, aqui embaixo tem trator. Você escolhe trator aqui. Tá? Aí aqui vai ter unidade. Unidade, trator, só unidade. Tipo. Aí aqui, por exemplo, eu vou querer um micro trator de 14 HP. Então, eu clico aqui em micro trator. A potência. Aí vai listar várias potências aqui. Vamos botar 14 cavalos. Aqui do lado, ele vai listar, então, ó, trator, microtrator, potência 14 cavalos, tipo de combustível diesel, quantidade de marchas 2 unidades, quantidade de marcha à frente mínimo 6 unidades, a ré. Então, aqui ele tem uma descrição do trator. Tá? É isso aqui que você quer? Então, você vai pegar esse código aqui. Tá vendo esse código aqui? Você vai pegar esse código, é o código trator. Agora, você pode clicar aqui no adicionar, que ele vai criar uma lista para você, adicionar. Aí você vai vir aqui, voltar e ver, por exemplo, enxada. Aí você vai clicar aqui em enxada, unidade, material, aço carbono, aí listou aqui a enxada. E você põe adicionar de novo. Aí você vai fazendo isso com todos os itens que você quer. Ou então vai anotando esse número. Tanto faz. Se você quiser usar a lista, você clica nesse carrinho aqui, ó. Tá vendo esse carrinho aqui, o carrinho de compras? Você clica nele, que ele vai ter a listagem do trator, a descrição dele, o código, a enxada, a descrição, o código. E aí você pode exportar aqui no modo PDF, e aí você tem um documento disso. Tá certo? Então, o trator é esse número aqui. Deu para compreender aqui como é que acha no catálogo, como é que você quer? Ô, gente, aqui deu tudo certo, né? Mas tem hora que não vai tão certo assim, não. Vou sair aqui, por exemplo, se vocês botarem um item que tem muita opção mesa, aí começa a complicar. Qual que é o material? MDF. Os componentes, aí já começa a não listar. Então, às vezes, é complicado. Mas, na maioria das vezes, o que você procura, você acha aqui. Tá bom? Voltando aqui, então. Tranquilo para achar o código, né? Porque ele é fundamental. Conseguiu o código, você vai voltar para aquele aplicativo. Então, primeiro, o interessante é você ver todos os códigos, né? Aí você vai entrar com o código aqui. Não adianta dar só Enter, tá? Você tem que clicar em consultar. Se der só Enter, dá erro, tá? E clique em consultar. Aí, ele vai listar esse download aqui para você, ó. Tá? Então, você clica em download e aí você vai abrir a planilha vai ter toda a descrição. Essa planilha que eu botei só parte. Ele dá todas as informações sobre esses tratores. Tá? Então, aqui a marca Kawasaki, Kawachi, Squarna, Toyama, Buffalo, Branco, e aqui os preços. Tá? Então, vocês veem que para o mesmo trator, por exemplo, esse trator Kawachi aqui, ele varia de 21.200 a 30.037. Tá?
Antes aqui, eu posso até abrir, eu tenho essa planilha, fala qual que é o fornecedor, o lugar do fornecedor, isso tudo. Tá? Então, é relativamente simples. Tá? Então, aqui você pode escolher o preço mais ou menos de acordo com a sua região. Tá? Gente, alguma dúvida aqui sobre essa questão de como conseguir o preço, o site do governo? Vocês querem que faça, ficou confuso? Você quer que eu faça um processo completo aqui no site para ver? Ou eu vou passar para vocês um tutorial aqui. Então, o passo seria, primeiro, conseguir o código de tudo que vocês querem, depois entrar naquele aplicativo e, de acordo com entrando com o código, vendo a listagem. Não é difícil. Usando aquele aplicativo. Se você entrar no compras.gov.br, é bem complicado. Tá certo? Eu vou fazer um passo a passo e vou enviar para vocês, um passo a passo no PDF. Pode falar, Dio. Então, eu fiz ali também, tempo real, quanto fazia, eu fiz aqui bem tranquilo para baixar o documento. Minha dúvida é o que eu anexo depois para a Fundação Banco do Brasil. É esse documento. Peraí, falhou. Qual documento que eu envio para a Fundação Banco do Brasil? É esse PDF ou qual documento que vai? Qual que é o orçamento? É essa planilha que tem os valores, né? E aí você vai falar qual fornecedor e tal, e usar aquele valor. Tá? Tranquilo aí, gente? Até aqui? Bom, então agora a gente vai falar que uma coisa importantíssima, que eles chamaram muita atenção da gente, que vai ficar a cargo de vocês, apesar da gente não saber muito bem como é que faz, que é o seguinte: pelo edital, pelo item 8.2.8, vocês têm que comprar material. Eles explicaram que isso existe porque o BNDES é uma parceria com o BNDES, esse projeto. E o BNDES faz parte do FAT, né? É FAT mesmo, né, Fran? Que ela falou. Que é para você dar mais, como é que fala, gente? Puxa a palavra. Dá preferência, você incentivar a indústria nacional. Então, você tem que comprar equipamentos nacionais. Você só pode comprar equipamento importado no caso que não tenha um similar nacional. Isso é assim, mas não é tão simples assim. Eu vou mostrar aqui, né? Então, a aquisição de máquinas e equipamentos novos de fabricação nacional, os equipamentos importados somente no caso da impossibilidade de fornecimento similar nacional. Tá? O que isso acarreta? Peraí que travou aqui, eu vou sem. Tá? Uma praga hoje. O que isso acarreta? Eles botaram alguns casos, que muitas vezes você vai na loja comprar um equipamento e esse equipamento é importado. E você não sabe disso. Né? E ainda tem... vou mostrar aqui. Ou, no caso, também, algum equipamento vocês vão comprar e aí a montagem dele tem componentes importados, enfim. E aí isso que eu vou mostrar. Ela até citou um caso que deu problema no primeiro Ecoforte de uma organização que comprou uns computadores. Ela citou esse caso. Na hora que eles foram pegar a nota, na hora que eles entregaram a nota, a fundação não podia aceitar aquela nota porque os computadores eram importados.
né? Então, não vai ser aceito, tá? Então, se vocês comprarem um equipamento que é importado, eles não aceitarem a nota, quem vai ter que arcar com esse ônus é a entidade proponente, provavelmente. Tá? Mas eles estão parecendo o Trump, uai, pro nosso... Como é que a gente vai saber que o componente é importado? Hoje vem tudo do mundo inteiro para montar as coisas, gente. Pensa um pouco. Mesmo, a gente eu sabe acho disso. Que seja montado no país, está pondo de passo nesse negócio aí, uai. A gente eu fiquei de conseguir, não consegui a tempo para a oficina, mas a nota fiscal, ela dá esse dado. Então, vocês vão ter que perguntar, na dúvida, vai ter que perguntar para o lojista se o equipamento é importado ou se não é importado. E eu vou mostrar aqui as categorias que tem. Tá? Que não é só também se é importado ou se é nacional. Tem equipamento que ele é só montado aqui, né? E que tem 50% das peças é nacional e 50% é importado. Então, olha aqui. Isso aqui são os códigos. Está dando para ver aí? Então, aqui, segundo a legislação brasileira, a utilização correta da origem de mercadoria é fundamental para garantir a conformidade legal. Tá? Então, isso aqui são os códigos a nível nacional, não é da Fundação Banco do Brasil. Tá? O 0 é o nacional, exceto se indicado em 3, 4, 5 e 8. Ou seja, ele é totalmente fabricado no Brasil, é o código 0. Esse está tranquilo, aceito. O código 1, estrangeiro, importação direta, exceto indicado no item 6. Ou seja, provavelmente ninguém que vai fazer uma importação direta. Você vai comprar lá na China, ninguém vai, né, comprar lá na China e mandar importar. Por exemplo, AliExpress é uma compra direta, é uma importação direta. Você compra no AliExpress na China e manda entregar aqui. Né? Estrangeira 3, nacional. Olha, o 3 é nacional, então é aceito. É uma mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 40% e inferior a 70%. Tá? E também é aceito. Tá? É o código 3 na nota fiscal. O item 4 na nota fiscal, o código 4, é nacional, cuja a produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos que tratam dessas leis aqui. Então, por exemplo, a gente tem vários produtos que são montados na Zona Franca de Manaus. Não tem nada brasileiro produzido aqui no Brasil, ele é só montado aqui, mas é uma Zona Franca. Então, aquilo é um produto considerado nacional. Entendeu? É o item 4. O item 5, nacional, mercadoria ou bem com conteúdos de importação inferior a 40%. Ou seja, menos de 40% importado é o item 5. 6, estrangeira, importação direta sem similar nacional, constante na lista da resolução da CAMEX. Esse aqui vocês podem usar, desde que não tenha um similar nacional. Como é que vocês vão saber se tem um similar nacional? Entrando na resolução da CAMEX. E aí, gente, eu tentei fazer isso. Aí você vai ter que descobrir o código que é igual para o processo lá da compra no governo. Você vai ter que saber qual é o código, entrar na CAMEX para ver se aquele produto não tem similar nacional. Tá? Mas esse aqui é aceito também, e você vai ter que justificar falando que a CAMEX fala que não tem similar nacional. Aí você pode comprar tranquilo. Ó, o item 7, estrangeira, adquirida no mercado interno sem similar nacional, constante na resolução da CAMEX. É o mesmo caso anterior, a diferença é que esse aqui se comprou na loja. O caso anterior você importou direto, por exemplo, AliExpress. Tá? O 8 é o nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70%. Né?
Então, gente, vocês vão ter que realmente, em alguns itens, conversar com o lojista. Perguntar para o lojista como é que sai da nota fiscal, se é nacional, perguntar, eu posso mandar isso aqui também para vocês, saber qual que é o código de origem da mercadoria, pelo código você entra aqui, você sabe se pode ou não pode, tá? Então, os códigos aqui que você não vai poder utilizar é o código 2, é só o código 2. Os outros, apesar de ser estrangeiro, não tem similar nacional no Brasil. Aí tudo bem. Um também não? Oi? Um também não? Não, o 1 também não pode. O 1 e o 2 não podem. O 1 e o 2 não serão aceitos. O código 1 e o código 2. Tá? A gente ficou de arrumar uma nota dessa com a Fundação Banco do Brasil, e inclusive com um problema, eles ficaram de mandar para a gente vai mandar para vocês darem uma olhada nisso. Tá? Mas aí é verificar com o fornecedor. Não acho nem no orçamento nacional, que é destilador de óleo essencial para ervas medicinais. Não, você não acha nem cotação do produto nacional, em lugar nenhum. Eu não olhei essa lista que você está falando aí agora. Mas aí não tem como cotar a não ser importado. Todo mundo só vende... Inclusive, ele é cotado em dólar. Então, vamos ver aqui. Ó. Destilador de óleo essencial de ervas medicinais. Eu tenho lá até as fotos no orçamento lá. Eu não encontrei cotação do produto nacional, entendeu? Pode ser que tenha, mas onde nós procuramos, nós não achamos nem o valor. Aqui, assim, uma busca rápida, eu não achei o código numa busca rápida, a inteligência artificial não deu resposta para qual que é o código na Camex para ver, mas eu posso tentar dar uma olhada depois, Raquel. Eu posso te mandar depois até a foto do... Não, eu conheço o trabalho, eu sou aromaterapeuta. Então, eu tenho 2 assentamentos que trabalham com erva medicinal que pediram justamente isso. E eu não achei cotação nacional, eu não achei lugar nenhum, nem eles, nem eu. Entendeu? Todos são importados, eu não sei como é que eles vão fazer. O Banco do Brasil, a fundação lá. Não encontrei, vou procurar de novo, mas... Entre em contato com a Laszlo, LASZLU. Eles são uma empresa muito boa no mercado, muito idôneo. Pode ser que eles tenham ou te indiquem. Tá? LASZ, deixa eu só conferir. LASZLU. Vou ver lá. Laszlo. LASZLO, né? LO. Tá. Tá? Aí eles têm a loja e aí pode ligar para eles. Eles são uma empresa muito idônea nessa área. E pode ser que eles possam te ajudar. Obrigado. Eu vi uma outra também, rapidinho, Solab. Não sei se você já pesquisou nela. Eu acho que foi essa, Solab, não é? Aqui no site diz que até constroem, né? Então, de repente... Tem gente construindo no Brasil. Não sei se de forma industrial, não sei como é que, mas tem gente produzindo no Brasil, sim. Isso. Aí essa Solab parece que constrói também. Vamos dar uma entrada em contato com eles. Tá? Obrigada. Talvez, se você procurar como destilador de óleos essenciais e não de ervas. Né? Mas é isso mesmo, eles mandaram até como é que eles queriam, as comunidades lá, né? Que destilador que eles queriam para óleos essenciais. Eles trabalham com ervas e agora querem começar
comercializar os óleos, né? Você quer aquele industrial de aço inox ou de vidro? Eu acho que é aço inox. Mas eu vou fazer outra busca e ver se eu encontro, porque eu só encontrei, inclusive, em dólar. Eles também procuraram, né? Eles mandaram direitinho o modelo, como é que era, como é que deixava de ser. Tá. Tá bom. Depois eu te mando, o Raquel, tem a Tecnal aqui, eu achei, na Tecnal tem, eles dão orçamento, é uma fábrica nacional. Não, mas depois eu te mando isso, Tá, aí depois a gente fala. é particular, Vamos assim, tá? Agora você tem que ver bem isso, tá? Se é o de vidro ou se é o industrial. Tá. Porque o industrial Vou olhar lá a maior. foto que eles me mandaram e a descrição que eles pediram, tá? Tá bom, então. Gente, mais alguma dúvida? Então, olha, que eu ia falar no começo, não falei, a gente tem planejado fazer ainda uma oficina sobre essa questão Oi? Não, deixa eu falar. Essa questão do licenciamento ambiental, a gente vai fazer uma oficina específica. A gente vai fazer uma oficina específica sobre o plano de trabalho, tá? Que a gente está montando junto com a Fundação Banco do Brasil, do plano de trabalho, e vamos fazer também uma oficina final sobre um checklist, toda a documentação necessária, e, né, como a gente fez na outra. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? E segunda-feira, então, sai o resultado final, assim esperamos. Mas eu acho que sai sim. Será que sai nas primeiras horas aí, ou à tarde? Assim? Ninguém sabe. Isso eu nunca vi sair nas primeiras horas. Sempre vi sair no apagar das luzes. Tomara para poder criar mais ansiedade mesmo para tudo. Tomara sair na segunda, né? E como eu falei, gente, vocês vão ter que ter um pouco de calma e paciência também para receber o e-mail. E como eu falei, quem recebeu o e-mail, avisar aqui no grupo, para avisar os outros para ficar atento no e-mail, porque são 10 dias úteis só para entregar a documentação toda. Bom? E qualquer dúvida, gente, a gente está à disposição lá o site está até... O grupo está até ficando aberto. Eu fechei ele um momento lá, porque teve gente que começou a fazer propaganda e coisa e tal. Aí eu apaguei e fechei o grupo um pouquinho, mas ele vai ficar aberto. Tá? Porque como agora é menos gente, eu acho que vai dar para gerenciar entre a gente. E a nossa ideia é, inclusive, saindo o resultado final, a gente montar um outro grupo só com as pessoas que teve os projetos aprovados. Tá bom? Que aí fica mais fácil de gerenciar. Qual e-mail que vai chegar, Vanessa? Falando a Nessa. Vanessa, é o seguinte, eu falei aqui no início que o resultado do final do Ecoforte vai sair agora segunda-feira. Mas vai dar aí, depois de sair o resultado final, a Fundação Banco do Brasil vai mandar para as organizações aprovadas um e-mail solicitando a documentação. Isso vai ser em blocos. Só que isso não vai ser agora de imediato. Isso vai demorar um tempo que a gente não sabe exatamente qual que vai ser esse tempo. Tá? Mas vai demorar um certo tempo. Vocês vão receber um e-mail, no e-mail que cadastrou lá no seu projeto da Fundação Banco do Brasil. Saiu aqui o que você escreveu, parece que vocês estão com um problema lá no e-mail na sua organização. Corre atrás de resolver, porque vai ser via e-mail. Giga, desculpa, eu estou escrevendo porque está meio ruim para mandar áudio, mas agradeço. A dúvida é a seguinte, porque tem o e-mail da instituição que está cadastrado na plataforma, né?
representante legal e tem o e-mail do coordenador na proposta, né? É a dúvida em qual e-mail que vai chegar, para a gente poder ficar mais de olho, porque se depender de outro e-mail, a gente tem que olhar isso também. Eu posso confirmar isso, Vanessa, com a Fundação Banco do Brasil, mas acredito que seja da organização e do representante legal. Acredito, tá? Mas a gente vai conferir isso e avisar para vocês em qual e-mail. Porque, se eu me lembro bem, acho que a gente colocou do coordenador também na proposta, né? Seria quando bom você que cadastra, a gente consegue acompanhar no dia a dia ali também, né? Quando você cadastra mais usuário, você coloca o e-mail do usuário. Aí eu realmente não sei te responder. Tá bom. Tá? Obrigada. Falou, então. Tranquilo, gente? Eu tenho uma dúvida, Gui. Posso falar? Pode. Nas demais oficinas, você tinha falado que ia... Eu acredito que vai ser desmembrada, né? Você tinha falado que ia orientar em relação ao plano de trabalho. Sim. Eu não sei para os demais, mas a gente ainda tem muitas dúvidas. Por vezes, a gente está na escrita e aí eles pedem as unidades de referência, as atividades. O que a gente está indicando? Foca nesse momento naquelas prioridades que a gente falou, dos orçamentos, dos orçamentos, principalmente do licenciamento ambiental, que é uma coisa que demora mais tempo, porque a gente vai fazer uma oficina de capacitação exclusivamente para o plano de trabalho. Esse plano de trabalho, a gente mesmo está com um monte de dúvidas, aí a gente vai fazer uma capacitação nossa junto com a Fundação Banco do Brasil, e aí depois a gente vai fazer oficina com vocês, e como eu falei, as organizações que tiverem dúvidas, a gente vai dar um apoio mais sistemático para essas organizações, tá? Então, não preocupa muito com o plano de trabalho agora, tá? Preocupa mais com essas outras prioridades que demoram muito tempo, tá? Principalmente licenciamento ambiental e ver se a sua organização está com todos os nada constas ok, porque se algum não tiver, já verifiquei atrás. E é muito rápido de fazer naqueles endereços. Certo. Tá? Eu ponho lá depois os endereços lá no WhatsApp. Pronto. E só mais uma coisa para finalizar, para a gente já ir adiantando, em relação àquela questão da ata, que eu ainda fiquei com uma dúvida, né? Porque lá tem que mencionar esse convênio com a Fundação Bebê, né? Sim. Tem que citar a Fundação Bebê. Mas tem que ser todas, a rede inteira, ou só a principal, a proponente? A proponente. A proponente, né? Ela que tem que fazer isso em assembleia, então. A assembleia da proponente. Então, a assembleia é de uma organização. Pronto. Né? Quem está propondo a parceria que a organização tem que estar toda ciente. Pronto. Tá bom, então. Muito obrigada, viu? Mas se você tiver alguma outra instância, por exemplo, se no estatuto fala que, por exemplo, a diretoria pode aprovar isso, você pode usar a diretoria. A minha recomendação, que eu falei já no primeiro, né, na oficina, na primeira fase, é o seguinte: você vai ter uma assembleia da sua organização, já vai ter assembleia, a gente aprova isso em assembleia, que não tem dúvida. Tá? Agora, não vai ter, e a diretoria pode assinar, então use essa cláusula do seu estatuto. Entendi. Você não vai chamar uma assembleia, fazer o povo viajar. A gente sabe que a maioria das organizações, o pessoal mora longe, para viajar, vir aqui só para isso, se o estatuto... Porque geralmente o estatuto permite a diretoria poder tomar essa decisão, né? Pronto. Muito obrigada, viu? Tá bom, então. Gente, sobre a questão da capacitação, a gente vai ter que fazer primeiro esse alinhamento com a Fundação Banco do Brasil. Então, eles também não passaram a data para a gente, essa semana a gente teve reunião, a gente também colocou isso para eles, então a gente está esperando essa data deles, e aí a gente vai marcar com vocês, tá? Mas, como eu tinha colocado, assim, todo mundo que trabalha com projeto já sabe que tem algumas questões que são cobradas no plano de trabalho. Indicador, meta, público-alvo, né? Como é que você vai comprovar as atividades que foram feitas? Isso vocês já podem ir colocando numa planilha, certo? Porque aí, na hora que chegar um plano de trabalho, um modelo, né, uma tabela, uma planilha que seja da fundação, vocês só vão fazer transferência desses dados.
E aí, assim, se vocês tiverem dúvidas nisso também, vocês já podem, pelo menos, me chamar, não tem problema nenhum. Essa questão da gente se organizar essas informações para o plano de trabalho, acho que pode ser feito agora, sem problema, porque é uma organização de informação só, tá? Tem um anexo no edital que fala que trata só do plano de trabalho, é um guia de burro, você vai respondendo o que eles estão perguntando. Então, item 1, você tem que pôr isso, isso, isso. Você põe o 2, eles repetem de novo a mesma coisa. Você põe de novo e vai indo. Tem ali, fala direitinho tudo que eles querem que você coloque em cada item. É igual um guia. O meu está pronto. Eu vou esperar a oficina para ver se eu tenho que modificar. Que eu mandei, inclusive, na primeira fase. Mas está ali em stand-by. Mas tem um guia de... que eu chamo de guia de burro, né? Tem ali. Tudo é um passo a passo. Você vai pôr no passo a passo, né? Só uma última colocação aqui, gente, sobre essa questão do estatuto, né? Que a gente estava falando agora, porque tem alguma... Não tem essa exigência. Oi, travou? Travou, pode falar de novo. E tem algumas instituições que não têm essa exigência de ter ser aprovado, tanto na Assembleia quanto em alguma outra instância, né, da diretoria e tudo mais. Aí eu estou entendendo que, como não tem no Estatuto essa exigência, não precisa, né? Débora, eu não tenho esse entendimento. Isso é uma exigência do Banco do Brasil e não da sua organização. O Banco do Brasil quer uma prova de que a organização como um todo está ciente e aprova participar desse projeto. Então, é uma exigência do Banco do Brasil e não da sua organização. Não, eu entendi, mas é porque lá no edital eles falam caso a sua instituição tenha no estatuto essa exigência, entendeu? Débora, o negócio é o seguinte, minha filha, tira o problema da frente. O meu estatuto diz que a diretoria tem plenos poderes para decidir. Sim. Mesmo assim, eu já fiz uma assembleia lá atrás, já gravei, já mandei ata para cartório, já voltou, porque a gente nunca sabe o que esse povo quer, essa que é a verdade. Então, você se garanta, minha filha. Eu não quero nem saber se tem no estatuto, se não tem. Eu vou fazendo e é um problema a menos, né? Não sei. A dúvida é só porque lá eles colocam só essa questão, caso tenha essa exigência no estatuto, mas aí a gente faz dentro da eu posso até abrir o estatuto, que, pelo que eu lembro, não é bem... Eles falam que é obrigatório esse documento, não precisa ser da Assembleia se tiver outra instância que pode assinar esse documento. Sim. Mas não mandar esse documento vai ficar de fora, porque esse documento é um documento fundamental para eles assinarem, fazer a assinatura do projeto. Entendeu? Eu entendo dessa forma. Se não fala nada no estatuto, é porque vai precisar. Eu já entendo dessa forma. E concordo também com a amiga Raquel. Né? Por precaução, é melhor que se faça, para não correr o risco de ter todo o trabalho e na hora ser eliminado por isso, né? Não, beleza, tá joia. É bom reforçar isso, porque a gente estava com esse outro entendimento. Então, na verdade, a Débora fez a minha questão. O nosso entendimento é que no estatuto, o estatuto dá livres poderes para a diretoria e para a secretária executiva fazer qualquer parceria, contratar qualquer situação. E o nosso entendimento que assim não precisaria. Nós até temos uma assembleia prevista, não sei se... A gente pode verificar novamente, sem problema. O que falam lá, se a organização tiver no seu estatuto outra instância, será aceita essa outra instância. Né? Então, se está no estatuto, a gente pode verificar. Tá? Essa questão que o Diego falou mesmo, que era a minha questão mesmo, assim, sabe? Porque lá no início, lá no edital, está bem claro, caso tenha
essa exigência no estatuto, né? Mas aí a gente pode não é olhar. isso. Não tem que ter essa exigência do estatuto. No seu estatuto tem que dizer que tem uma outra instância que pode assinar qualquer edital, qualquer convênio, qualquer parceria. Lá tem que ser claro que a diretoria ou uma outra instância qualquer tem esse papel e ela pode decidir. Se isso tiver escrito claramente, você tem uma outra instância. Se não tiver escrito no estatuto, você não tem como provar que é só a diretoria, ou só o administrativo, ou só o coordenador pode assinar essa parceria, entendeu? Olha aqui, gente. Tem que estar no estatuto escrito isso, entendeu, Débora? Olha aqui, ó. O que está no edital? Aqui, ó. Apresentação de cópia da ata da Assembleia Geral ou de outra instância da entidade proponente, autorizando a formação do instrumento de parceria. Ou seja, tem que ter um documento autorizando, tá? Mesmo que no estatuto da organização fale que não precise, a Fundação Banco do Brasil exige, tem que ter. Então, feito pela Assembleia Geral ou outra instância da entidade, desde que esteja previsto nos seus atos constitutivos. E aqui não lista qualquer. Então, se no estatuto fala que a faxineira pode assinar, gente, está no estatuto, né? Então, ela pode. Agora, tem que apresentar esse documento, né? Agora, eu tenho falado isso, gente, desde lá do começo. Gente, é isso que a Raquel falou. Tem uma assembleia, gente, você demora 5 minutos para aprovar isso aqui, uma assembleia. Para que vai procurar chifre em cabeça de cavalo? Né? Eu venho falando isso há muito tempo, Débora, e eu sei que a sua organização fez a assembleia. Para que não colocou isso em pauta? Sabe? Aí é uma coisa da organização. Ó, precisa, gente... não precisa. Mas, gente... Do jeito que está complicado o processo, eu não arriscaria, entendeu? Vai ter uma assembleia. Ô, gente, vamos aprovar isso aqui? Né? Quem aprova, fique sentado. Quem não aprova, se levante. Pronto, aprovado, vamos seguir para o próximo. Mas como a gente tinha entendido essa questão do estatuto, que só se tivesse no estatuto essa exigência, por isso que a gente não colocou, tanto é que a gente fez, a gente olhou aqui, eu olhei com outras pessoas, e eu até tirei essa dúvida com você, mas assim, a gente pode fazer na diretoria mesmo, reunião de diretoria. Pode ser na diretoria, vocês podem fazer na diretoria, vocês, a diretoria tem esse poder, então pode ser na diretoria. Não, o que eu estou falando é o seguinte, tem uma assembleia, gente, aprova-se na assembleia, sabe? Aí você não tem que ficar recorrendo a estatuto da organização, não sei o quê, justificando. É muito mais simples. Agora, é o que eu falei, não vai ter assembleia, recorre ao que tem. Eu fiz uma assembleia extraordinária para isso, não tinha assembleia marcada. Porque eu não quero saber, vai que me pede esse negócio e não aceita meu estatuto? Beleza, gente? Mais alguma questão? A gente já vai para 1h30 de oficina. Mais alguma questão ou não? É isso, né? Gente, então qualquer coisa a gente está à disposição lá no WhatsApp. Obrigada, viu? Tchau. Tchau. Presidente, por nada, estamos à disposição. Um abraço. Tchau, obrigado. Tchau. Valeu, gente. Um forte abraço a todos. Grato pela parceria. Tchau, obrigada. Alô. Tchau.